Alô, Carolina. Oi, oi! Olá. Como vão? Tudo certo? Bom demais. Bom. É, eu tava prestando atenção na conversa de vocês. E aí? E eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas. E vi o, o nome da live e me interessei, né? Vi que Boa. você falou de... Só um minuto que eu anotei aqui pra lembrar. Tá. É, Ai, obrigado, Lana. Obrigado pelos 10 pila no YouTube. Pode falar. em Êxodo 21, 21, não foi o que você falou? Isso. Ele- Pode repetir o que ele fala, por favor? Basicamente, os dois versículos 20 e 21 falam sobre que tu pode, se uma pessoa bater no escravo dela, e ela morrer no mesmo dia, ele vai ser punido, mas se o escravo viver por 2 dias, e morrer, daí não tem problema. Uhum. Deixa eu ver aqui embaixo. Números 31, 17. Números 31, 17. 31, 17 e 18, isso. Tô botando. Ô, pessoal do YouTube, quem quiser comprar algum produto também, clica aí nos links dos produtos. Eu botei a câmera que eu tô usando aqui, que é essa iPixie que me segue, ó. Se vocês querem comprar uma câmera que segue, só tem que registrar, ó. Aê. Esse capítulo ele fala da guerra contra os. Como era o nome? Midianitas. Meu Deus. Isso. Segundo Números 25, os midinitas, eles seduziram Israel para a idolatria, eles provocam uma crise espiritual, eles, como eu falo, e isso ressaltou uma praga, né? Hum. Que matou 24 mil israelitas. E por isso eles Ou podem seja, escravizar as meninas e usar elas como escravas sexuais? não, jamais. Então por que que Deus Esse é permite isso em 31, abominável. 17 e 18? Ou seja, o texto ele descreve uma ação de juízo numa guerra antiga, não uma regra geral para todos os tempos. O que o texto ele está descrevendo e, e não prescrevendo, né? A Bíblia ela descreve um evento histórico dentro de uma mentalidade de guerra do Oriente Antigo. Ela não está dizendo façam isso sempre, naquele modo, naquele modelo, não sei o quê, naquele mundo. Guerras totais, povos derrotados, eles eram exterminados. Isso era uma, isso era comum em todas as nações da época. Egito Antigo, a Síria, a Babilônia, Israel, ela não era, ela não era execução, ela não tinha execução culturalmente. Não, tudo bem, Por mas por que que eles quê? podiam escravizar uma menina menor de idade pra eles só se ela fosse virgem? Por que poupar essas meninas, né? Essa é a parte mais sensível no contexto antigo, né? Mulheres adultas, elas eram vistas como parte ativa da cultura e religião do povo vencido. As meninas, elas eram vistas como não envolvidas nos atos de idolatria anteriores. Então eles podiam pegar elas e usar elas como escravas sexuais daí. Eu discordo plenamente. Tu sim, É, mas Deus não. deixar essa... Hã? Tu sim, Deus não. Deixai-as viver significa incorporação à comunidade de Israel, não abuso permitido. Não, na verdade é assim, o que que acontecia? Se o soldado chegasse numa cidade que eles atacaram e mataram todas elas, todas as pessoas,
e ele visse uma mulher ou uma menina no caso, que chamasse a atenção dele, ele pegava ela, levava para casa, sem autorização dela, sem a autorização não, sem ela ter dado o consentimento dela, levava para casa dela, deixava ela, ele deveria deixar ela durante um mês, em luto pela morte ou pela separação dos pais dela, e aí depois ele casaria com ela, faria o que quisesse com ela, e se ele não se agradasse dela, ele podia mandar ela embora. Isso está descrito em Deuteronômio, tá? Como fala em Deuteronômio. Opa, Isso, cacete, que Deuteronômio difícil. tem uma regra sobre o que fazer em relação às mulheres capturadas em guerra. Isso, isso não toma o texto, não torna o texto bonito, né? Mas mostra que ele não autorizava a violência sexual, como às vezes é visto, é entendido, como se acusa. Isso foi ordem de Deus? É a Como é, pergunta, né? como é que é? Eu estou falando do meu ponto de vista, eu não estou falando da Bíblia. Não, eu não entendi. Cortou a ligação, cortou o microfone. Perdão. Outras leis, elas exigiam que essas meninas recebessem. Marcelo mandou R$ 5. Tropa dos mamacos, Vlumisa por sempre, mogar os betinhas cristãos, menos aura, menos ego. Pode continuar, pode continuar. Possibilidade de casamento legal, direitos básicos. Ah, Isso a gente pode ver em Deuteronômios 21, 10, 14. tá. Isso torna o texto bonito, mas ele mostra que ele não autorizava a violência sexual livre, como às vezes Onde é se que fala acusa. sobre consentimento da mulher? Realmente. Ai, Se tu pode escolher, se tu acha que, ó, o cara tá lá, ele invadiu tua cidade, matou toda a tua família, ele te viu, ele te achou bonita. Ele te pega, leva pra casa dele e não te dá nenhuma opinião. Só pede, tu vai ficar um mês lá em luto, né? Vai ter que cortar o cabelo, as unhas, as coisas, botar uma roupa especial lá pra poder ficar de luto. E quando terminar, ele casa contigo à força, faz o que ele quiser, e se ele não te agradar de ti, ele não pode te vender, mas ele pode te mandar embora. eu acho isso também muito uma questão cultural de lugar. Não, com certeza. A gente pode considerar uma questão cultural. Meu ponto é: Deus, onipresente, onipotente, onisciente, não condena em nenhum momento a escravidão. Isso no Antigo, no Novo Testamento. Em nenhum testamento ele condena. Não há uma Ah, condenação explícita dizendo eu assim, entendi ó, ao contrário. não escravizem mais. Ou não concordo com a escravidão, porém, pipipi, popopó. Ele nunca diz isso em nenhum momento. Isso está em. Nenhum lugar, porque não tem nenhum Não, tipo de. aqui fala sobre escravos. Levítico 25, 44. Deixa eu só achar aqui. Levíticos 45. 44. Eu tenho uma dúvida muito grande. Fale. Como é ser ateu? Como No, é? Em que o que sentido? é, tipo assim, Hum, de vocês. A gente, nós cristãos, acreditamos, entre aspas, em uma vida pós-morte. Que haverá alguma coisa. E tá. vocês, no que pensam? Eu não acredito que não vai ter nada. Tem gente que acredita em algumas outras coisas. Eu acredito que não tem nada. Uhum. E quanto à vida, em relação a sentido da vida, Boa. você acha que venhamos ao mundo para nada ou que todo mundo tem um propósito ou algo do tipo?
não existe um sentido intrínseco à vida, mas tu pode dar um sentido pra vida. E eu acho que é muito mais legal do que tu pegar um sentido que foi dado pra ti há 1500 anos atrás por um frade que provavelmente não comia ninguém, né? E tinha um tesão do caralho que tava guardado lá que ele não conseguia saber o que fazer com ele e ele pegou e decidiu o sentido da vida pras pessoas. Entendi. Aí tu pensa assim, ó, tu pode. Por exemplo, assim, tá ligado? Tipo, não é uma boa comparação, mas, por exemplo, tu pode comprar um produto que já tá bem feito, foi fabricado, mas é um produto extremamente que todo mundo tem o mesmo produto. Ou tu pode tentar fazer um produto e sair algo próprio teu que tu criou. Basicamente, esse é o sentido da vida. Tu pode criar um sentido pra tua vida. Ou tu não precisa ter um sentido nenhum, tu pode só simplesmente viver a tua vida normalmente sem nenhum sentido. Se não tiver problema com isso, né? Uhum. Você sempre foi ateu ou você se tornou ateu? 12 anos que eu sou ateu. Vai fazer agora Entendi. 12 anos nos próximos dias aí. O que te fez fazer isso? E começou com questionamentos a respeito da autoralidade da Bíblia, depois das bases históricas que eu tinha, que eu via que não batiam com a história bíblica. Foi indo, aí eu saí da igreja, me tornei agnóstico, comecei a estudar mais até o momento que caiu a ficha, assim, tipo. Depois de uns 6 anos que eu saí da igreja, caiu a ficha. Tipo, eu não acredito em mais nada. Entendi. E aí eu me entendi como ateu. Então você não acredita em nada. Como é que é? Você não acredita em exatamente nada. Você não acredita em quê? Você não acredita em exatamente nada. Não, eu acredito em algumas coisas, né? Só não acredito em Deus sobrenatural. Tipo o quê você acredita? Tipo o quê? Tipo, eu acredito nas evidências das coisas que existem. No que você pode ver. Não necessariamente, tem coisas que eu não consigo ver, mas que eu consigo saber as evidências que ela existe. Uhum. Tipo, Ah, tipo, ondas eletromagnéticas, eletricidade. sobre a questão da criação do mundo. O que você acha? Que realmente o mundo veio do mundo? Ah, o nosso universo surge através do Big Bang, da singularidade que se expande no tempo e espaço e forma o Big Bang. E a partir daí nós temos uma série de reações químicas, físicas, que vão resultar no nascimento das estrelas e nos planetas. Os processos que explicam o surgimento dos planetas é bem característico, assim, fácil de observar. Entendi. Você tem mais Gente, like alguma na coisa? live aí no YouTube, por favor. Bora! Dá like para cara. Like na live no TikTok também, né? Tá vergonhoso no TikTok aí. Mandem presente no TikTok também. Quanto à questão da escravidão, você me perguntou, não lembro direito, mas se a Bíblia aprova isso, Tá se cortando um pouco Jesus. teu microfone. Fala de novo. Sobre a questão da escravidão, Hum. você me perguntou alguma coisa sobre se a Bíblia aprovava isso, se Jesus aprovava isso. E, assim, é uma opinião minha. Eu acho que não como ideal, mas só que ela regula uma realidade que já existia no mundo antigo. Em vez de abolir essa prática de uma vez só, isso é um ponto-chave que muita gente confunde. A escravidão bíblica antiga não era igual à escravidão racial no mundo moderno. Mas ela resultou na Não, escravidão racial do mundo moderno. é. Ela não era baseada em raça, geralmente era dividida por guerra ou sobrevivência, muitas vezes temporária. Haviam leis que limitavam os abusos. Não estou dizendo que isso é bom. Não, não, é que o meu ponto justamente é que o fato dela não condenar fez com que a gente tivesse a escravidão em até 1800 anos depois da vinda de Isso. Jesus, né?
Porque não tem nada que condene na Bíblia. E se não tem nada que condene na Bíblia, como é que a gente vai dizer que Deus é bom e amoroso? É, sobre as leis de Moisés, né? Hum, Também falam sobre isso. É, que ele tem uma parte que ele fala que podiam se tornar servos por dívida, tá. não podiam ser tratados como propriedade absoluta. Podiam. Estrangeiros, eles podiam ser mantidos como permanentes. Isso reflete, a mentalidade nacional e econômica da época. Não, tudo bem, mas a questão é assim, por exemplo, a mulher. Sim, A mulher não tinha escolha. Se ela virasse escrava, ela ia ficar escrava para sempre. a questão da desigualdade Não, mas assim, ó, entre de novo, gêneros. meu ponto, de novo, meu ponto. Uhum. Ah, mas não, a escravidão não era tão ruim, blá, 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 não interessa. A questão é, Deus nunca negou, Deus nunca condenou a escravidão. Se Deus nunca condenou a escravidão, toda a escravidão que foi cometida depois da Bíblia, depois que os livros da Bíblia foram escritos, até o momento em que a escravidão foi abolida no mundo, são culpa diretamente de Deus, que seria bom e não deveria ter permitido que isso acontecesse. Cortou para mim. Tá, de novo então. Se a Bíblia em nenhum momento condenou a escravidão, então toda a escravidão que teve até 1800 e uns quebrado, quando a gente aboliu a escravidão, começou a abolição da escravidão no mundo, toda Sim. essa escravidão que teve é culpa de Deus, que é onisciente, onipotente, onibenevolente, onipresente, não ter dito que era errado escravizar. Porque por ele não ter dito isso claramente na sua palavra, ou através do seu filho enviado por ele no primeiro século desse milênio, por ele não ter feito isso, foi cometido atrocidades, principalmente em nome de Deus, na escravidão de pessoas e principalmente quando se começa a ideia racial, a ideia de que as pessoas, que os negros não tinham alma, por exemplo. Sim. Assim como os índios também, né? Ah, E é, o- os índios também, os índios também, os indígenas também. eles eram considerados sem lei, sem Deus, sem alma, É. alguma coisa assim. Só que salvo engano, né? Eu acho que essa parte que a gente está debatendo, ela se encontra no Antigo Testamento. No Novo Testamento também não. Efésios 6,5 vai dizer que os servos devem Uhum. obedecer seus mestres. Segunda Pedro vai dizer que os servos devem obedecer, inclusive, seus mestres, aqueles que são maus. E Filemon, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, ele vai dizer que Filemon, ele não manda Filemon libertar o escravo. Ele devolve o escravo para Filemon e pede para ele receber ele de volta. Só isso. Alguém citou Gálatas aqui. Gálatas ele fala que tipo nem o homem não há mais nem homem nem mulher, mas ainda assim logo depois Gálatas vai dizer que o homem é o cabeça do lar e a mulher tem que se submeter ao homem. Logo, o homem não é igual à mulher, apenas dentro do reino de Deus. Na sociedade, o homem continua cabeça sobre a mulher e o escravo continua servo do seu mestre. Então, o capítulo de Gálatas não se refere a não haver mais escravos, e sim que dentro do reino de Deus todos são iguais. Porém, as hierarquias dentro da sociedade se mantêm. Senão, as mulheres não deveriam se submeter aos seus maridos, como Paulo diz. Ou Paulo se contradisse, tem que escolher qual dos dois vocês preferem. Eu prefiro acreditar que ele continuava defendendo a escravidão, porque a maior parte dos textos de Paulo ele continua defendendo a escravidão. Entendi. Pode remover aí, que eu acho que eu não tenho mais dúvidas nem nada pra falar, não. Obrigado, um abraço! Cheiro.